Olá a todos. Mais uma vez, vamos estar estudando uma sessão do Livro dos Médiuns, né, uma lição, hoje quarta-feira, dia 21 de julho. Nós estamos tratando das manifestações espíritas e o capítulo 7º que nós estamos tratando hoje é da bicorporeidade e da transfiguração. Ele é uma continuação, porque é um capítulo que exige que a gente quebre em 3 partes, né? Essa é a segunda parte que nós estamos estudando. A gente já viu aparições dos espíritos de pessoas vivas, né? Já vimos a bicorporeidade também. Hoje, no meio do estudo, nós vamos ouvir falar nos homens duplos. Então, vamos gravar esse nome aí, tá? Nós vamos saber da história de Santo Afonso de Liguori e também de Santo Antônio de Pádua. Então, esse é o nosso tema de hoje, que a gente vai estar estudando. Muito bem. Seguindo, então, o item 119, Kardec fala assim, até engraçada essa frase, hein? Mas vamos ver por que ela é engraçada, né? Voltamos ao nosso assunto. Isolado do corpo, o espírito de um vivo como de um morto, isso que é engraçado, né? Ele tratava as pessoas encarnadas, pelo menos aqui, né, nesse momento, como vivo, e o desencarnado como morto, né? Então, isolado do corpo, o espírito de um vivo como de um morto pode se mostrar com todas as aparências da realidade. Então, pode ser visto com detalhes, inclusive a roupa, se usa chapéu, se usa uma bengala, se tem algum defeito físico. Então, ele tem exatamente a cópia do que é aquele espírito, ou, desculpa, do que é aquele encarnado, ou vivo, como ele chamou, né? Ademais, pelas mesmas causas que temos exposto, pode adquirir momentânea tangibilidade. Então, por aí, ele está demonstrando, ele está mostrando para a gente que existem graus de tangibilidade. Pode ser uma névoa, algo muito sutil, muito, assim, quase que transparente, até aquele que é físico a ponto da gente apertar e sentir a pressão, quer dizer, a resistência à nossa pressão, como segurando no braço, por exemplo, de um encarnado. Então, com todas as sensações de que nós estamos apalpando alguém físico, né? Então, vai desde aquele bem brando até esse mais resistente, né? Esse fenômeno, conhecido pelo nome de bicorporeidade, quer dizer, 2 corpos, né? É assim, a capacidade de, em algum momento, sob determinada situação, ter 2 corpos. Foi que deu ensejo às histórias de homens duplos. Aí que fala, ali no que eu falei, presta atenção nos homens duplos que nós vamos falar. Isto é, indivíduos cuja presença simultânea em 2 lugares diferentes se chegou a comprovar. Isso é importante, se chegou a comprovar. E aí ele fala que vão 2 exemplos tirados não das lendas populares, mas da história eclesiástica. Ou seja, a igreja registrou isso. Então, o Santo Afonso de Liguori é um lugar na Itália, né? Foi canonizado antes do tempo prescrito, porque tem um tempo para fazer, tem todo o estudo, tal, até constatarem um milagre, né? Então, ele teve o tempo antecipado para canonização, por se haver mostrado simultaneamente em 2 lugares diversos, o que passou por milagre. Então, encararam como milagre. E Kardec nos mostra, através dos espíritos, que não tem milagre. É uma pena que eu não tenha aparecido simultaneamente em 2 lugares, senão eu seria hoje conhecido por São Luís de Sorocaba, ou São Luís de Las Vegas, né? Porque bastava aparecer com um corpo duplo no lugar, poxa, é milagre. Então, percebem como Kardec e o Livro dos Espíritos e o Espiritismo desmistifica tudo isso? Então, o milagre passa a ser algo natural, né? Mas, no final, nós vamos ver um caso, que a gente até tinha prometido a semana passada, né, na lição passada, um caso de um médium brasileiro, que é Eurípides Barçanufo, sobre isso aí. Santo Antônio de Pádua, que também passou por esse
esse mesmo processo, ou seja, de ter essa capacidade de bicorporidade, estava pregando na Itália, quando seu pai, em Lisboa, olha só, na Itália ele estava, e o pai em outro país, em Lisboa, ia ser supliciado. Ele tinha sido condenado, ele ia ser torturado, até tinha pena de morte, está incluído nesse suplício, né? Sob a acusação de haver cometido um assassinato. No momento da execução, Santo Antônio aparece e demonstra a inocência do acusado. Ele foi lá para defender a inocência do pai. Comprovou-se que naquele instante Santo Antônio pregava na Itália, na cidade de Pádua. Então, imagine alguém fala assim, não, Santo Antônio, ou não era santo ainda, mas Antônio de Pádua estava aqui, né? Nesse lugar lá em Lisboa. Não, impossível, porque ele também estava lá em Pádua. Então, mas foi constatado, foi registrado que ele, e isso está nos anais da igreja, esses acontecimentos, esses dois acontecimentos aí. Então, como disse Kardec, isso aí não é lenda popular, está na história. Aí, o que faz Kardec? Evoca e interroga Santo Afonso de Liguori. Então ele invoca esse espírito, e aí Kardec pergunta, poderia nos explicar esse fenômeno? O espírito fala, Santo Afonso, perfeitamente. Quando o homem chegou a desmaterializar-se completamente, por suas virtudes, olha só, então por evolução, quando conseguiu elevar sua alma para Deus, pode aparecer em dois lugares ao mesmo tempo. Eis como, aí ele explica, o espírito encarnado, ao sentir que o sono lhe vem, que muito provavelmente seja o transe mediúnico, a linguagem que ele está usando é daquele tempo, para aquelas pessoas que estavam começando a perceber os fenômenos, né? Começando a entender, começando a ter alguma explicação sobre isso. Então, ao sentir que o sono lhe vem, pode pedir a Deus que lhe seja permitido transportar-se a um lugar qualquer. Como é que é pedir a Deus? É uma prece, o mesmo pensamento dele voltado para isso, pedindo essa permissão para ir nesse determinado lugar que ele gostaria. Seu espírito, ou sua alma, como quiserem, porque o espírito encarnado, Kardec trata de alma, né? Abandona, então, o corpo, acompanhado de uma parte de seu perispírito, e deixa a matéria imunda num estado próximo do da morte. Então, primeiro, matéria imunda, ele está falando do corpo físico, é a maneira dele se referir, que é do mundo, né? Então, essa matéria é o corpo. E parte do seu perispírito. Por aí a gente pode entender, porque não vai dar para levar parte do perispírito junto. Ou vai ou não vai, né? Então, muito provavelmente, ele está se referindo aos fluidos que ele carrega consigo, junto com o perispírito, que é o fluido que faz parte do corpo dele, que leva consigo para que haja a materialização. Porque sem esse material, não tem como se materializar. O perispírito pode ir lá, mas ficar invisível para aquelas pessoas. Então, Santo Antônio de Pádua está na Itália, entra num transe mediúnico, ou nesse estado de sonolência, né, como diz aqui o Santo Afonso. E aí ele se desloca para lá. Mas se ele não tiver o material que solidifique, entre aspas, né, o perispírito, ele não vai se tornar visível. Então ele tem que levar o material, ou tem que buscar no local, enfim, tem que ter um médium, ou ele mesmo tem que levar esse material, para que possa se tornar visível. E quando ele fala próximo do da morte, porque é aquele estado entre sonolência e ele não está ativo, ele entra em baixa frequência, vamos chamar assim, os movimentos são mais lentos. Então,
que ele chamou aí próximo da morte. Digo próximo da morte porque ficou no corpo um laço que liga o perispírito e a alma à matéria. Então, perispírito e alma é o espírito, e a matéria é o corpo. Então, tem um laço, nós já falamos sobre isso. Tá? Enquanto esse laço existe, o corpo não desencarnou ainda, o corpo tem o espírito ligado a ele. Ele está vivo, vivo assim, em termos reencarnatórios, né? Porque vivo ele vai estar sempre, né? O espírito não morre, mas ele vai estar ligado ao corpo. Só quando esse laço se rompe, aí sim, ao desencarne. Mas nesse caso não está havendo desencarne. Por isso que ele fala próximo da morte. Porque o corpo está num estado muito mais, assim, de inatividade, vamos chamar assim, né? O corpo, então, aparece no lugar desejado, quer dizer, ele se materializa. Creio ser isso que querem saber. Então, a maneira dele, ele explicou para aquele nível de conhecimento que as pessoas tinham. Hoje, os conhecimentos que a gente foi adquirindo através de outras obras que vieram depois, né? Eles têm um mecanismo um pouco mais avançado. Não se sabe 100%, mas se avançou mais em relação àquela época. Aí, na segunda pergunta, isso nos dá a explicação da visibilidade e da... Isso não nos dá a explicação da visibilidade e da tangibilidade do perispírito. Aí o santo continua falando, o espírito se manifestando, né? Achando-se desprendido da matéria, conforme o grau da sua elevação, o espírito pode tornar-se tangível à matéria. Ou seja, tudo depende da capacidade desse encarnado. Se ele for, quanto mais elevado ele for, mais visível, ou mais tangível ele é. Tá? Então, é aquilo que a gente falou anteriormente, e ele está aqui confirmando. O desprendimento da matéria é quase total, né? Quando ele tem uma elevação, né? Ele pode se fazer visível em outro lugar pela capacidade que ele adquire, pela moralidade, né? Isso, exatamente. É o que ele está falando assim. Achando-se desprendido da matéria, ou seja, quanto maior o grau de elevação dele, quanto menos desmaterializado ele é, maior a capacidade e, portanto, melhor o resultado em termos de tangibilidade. Terceira, será dispensável o sono do corpo para que o espírito apareça em outros lugares? Ele não pode estar em estado de vigília aqui, totalmente consciente, e também consciente lá no outro lugar? Aí o espírito fala, a alma pode se dividir quando se sinta atraída para lugar diferente daquele onde o seu corpo se encontra. Até aí tudo bem. Então, ele vai para aquele determinado lugar. Pode acontecer que o corpo não se ache adormecido, se bem isto seja muito raro. Então, é possível sim, mas é muito raro. Então, se a gente está falando de materializar-se quando ele se eleva, à medida que ele se eleva espiritualmente, imagine então se ele, somente isso, então adormecido ou semi-adormecido num local e no outro ativo, né? Adormecido com um corpo físico, mas ativo como espírito, materializado. Agora, imagine então para ter o corpo ativo e o espírito em outro lugar também ativo. O espírito tem que ser realmente muito elevado, porque não é comum isso. Ele fala isso aí, né? Que é muito, muito raro, né? Mas, em todo caso, não se encontrará num estado perfeitamente normal. Então, não dá para ser. Mesmo ativo, ele pode ser um pouco mais lento, mas ele não vai estar no estado normal. Será sempre um estado mais ou menos de êxtase. O estático é aquele de estar
quando ele entra nesse estado, ele fica nesse estado de sonolência aí, né? Agora, Kardec faz assim uma nota, preocupado que as pessoas acham que, então ficou um pedaço da alma no corpo, outro pedaço foi lá para o espírito, lá onde está se materializando, né? Então ele fala, a alma não se divide no sentido literal do termo, irradia-se para diversos lados e pode assim manifestar-se em muitos pontos sem se haver fracionado. Ixi, agora a coisa fica até mais assim, eu diria maravilhosa, porque ele pode se manifestar em mais do que um lugar, tá? Mas ele fala pouco sobre isso. Mas ele está dizendo que é possível. Mas para isso, realmente, não é qualquer espírito, não. Tem que realmente estar muito, muito acima no que diz respeito à sua superioridade moral, né? Ocorre o que se dá com a luz, que pode refletir-se simultaneamente em muitos espelhos. Esse é o exemplo que ele dá para tentar explicar para a gente que é possível manifestar-se em vários lugares, né? Mais do que um, pelo menos. A quarta questão que Kardec faz para o espírito Santo Afonso, o que aconteceria se o homem estando a dormir, enquanto o seu espírito se mostra na outra parte, alguém de súbito o despertasse? Então, o que pode acontecer se alguém vai lá e... Tem até gente que fala assim, não pode despertar o sonâmbulo. Ele só vai acordar, né? Pode acordar assustado, pode, né, sem saber onde é que está e tudo, mas cedo ou tarde ele vai ter que acordar, né? Isso não se verificaria, quer dizer, não dá para acontecer isso, né? Se alguém fosse despertar, se alguém tivesse a intenção de despertá-lo, o espírito retornaria ao corpo, prevendo a intenção, pois o espírito lê os pensamentos. Então ele está ligado ali ao corpo dele. Então, e ele tem a capacidade de estar num lugar e ainda está tendo consciência de onde o corpo está. A qualquer momento que ele vê o corpo ameaçado, ele retorna, ele desaparece de onde ele está. Ele está materializado no lugar, de repente ele desvanece. Simplesmente desaparece para aquelas pessoas. Mas aí ele retoma as funções dele no corpo físico. Aí vem nota de explicação, né? Explicação inteiramente idêntica nos deram espíritos de pessoas mortas ou vivas. Então, tanto faz, né? Santo Afonso explica o fato da dupla presença, mas não a teoria da visibilidade e da tangibilidade. Então, ele não foi muito mais aprofundado nisso aí, né? Além do que ele falou. Aí na questão 120, no item 120, Tácito, isso foi encontrado no livro de Tácito, né, Histórias, que está no livro 4º, capítulos 81 e 82, né? E da tradução desse Burnouf, alguma coisa assim. Refere-se um fato análogo. Olha que interessante, isso que ocorreu no ano 55 a 120 depois de Cristo, né? Então, Vespasiano era um político, orador e historiador romano. Então, durante os meses que o imperador Vespasiano passou em Alexandria, aguardando a volta dos ventos estivais, né, os ventos de verão, e da estação em que o mar oferece segurança, porque eles tinham que partir de acordo com o clima, né? Não era assim, vou pegar agora o meu barco e sair para lá. Não, tinha que ter vento. E eles tinham um cálculo de tudo isso, tinham um histórico de tudo isso, né? Então, ele estava em Alexandria esperando o retorno dos ventos, né, de verão, quando muitos prodígios ocorreram, pelos quais se manifestaram a proteção do céu e o interesse dos deuses tomavam por aquele, né, e o interesse que os deuses tomavam por aquele príncipe. Então, isso aí é o que está descrevendo Tácito. Naquela época, ele estava falando naturalmente de deuses, né, que era a crença daquela época. Então, aí,
Esses prodígios redobraram o desejo que Vespasiano alimentava de visitar a sagrada morada do Deus para consultá-lo sobre as coisas do império. Então, Alexandria fazia parte do Império Romano e ele foi lá, entrou porque ele estava, muita coisa, os prodígios estavam acontecendo, coisas boas estavam acontecendo, e ele quis conhecer um pouco mais e foi visitar o templo. E ele ordenou que o templo se conservasse fechado para quem quer que fosse. Ele queria estar sozinho lá dentro, né? E tendo entrado nele, estava todo atento ao que o oráculo ia dizer. Quando percebeu, por detrás de si, um dos mais eminentes egípcios, chamado Basílide, que ele sabia estar doente em lugar distante, muitos dias distante muitos dias de Alexandria. Então ele estava lá esperando que acontecesse alguma coisa na frente do oráculo lá do templo, e ele percebeu que estava atrás dele esse egípcio, o Basílide. Mas ele não podia estar ali, porque ele estava doente, ele estava muito distante de lá. Ele inquiriu do sacerdote se Basílide viera naquele dia ao templo. O Basílide esteve aqui? E eles negaram. Inquiriu dos transeuntes se o tinham visto na cidade, que também ninguém tinha visto. Por fim, despachou alguns homens a cavalo para saberem se o Basílide, né, estava, saber dele lá, né, em que estado que ele se encontrava, né? E veio a certificar-se que no momento em que este lhe aparecera, estava a 80 milhas de distância, mais de 100 quilômetros de distância, então ele não podia estar ali, não haveria nem tempo para isso. Ele despachou os caras lá, os agentes dele lá, para verificar se realmente ele estava lá, e constatou que ele estava doente, estava de cama. Desde então, não mais duvidou de que a visão tivesse sido sobrenatural, e o nome de Basílide lhe ficou valendo por um oráculo. Então, de ter visto lá o Basílide, né, o egípcio, para ele serviu como um bom augúrio, né, como eles falavam, porque acreditavam em tudo que era coisa, né, dos sinais, né, que vinham, e claro que normalmente era entendido a favor deles, né. Aí no item 121, tá, deu para entender, né, essa história do Basílide, né? Se tiver qualquer coisa, por favor, se manifestem aí, tá? Então, o indivíduo tem dois corpos que se mostram simultaneamente em dois lugares diferentes. Isso é importante, simultaneamente, ao mesmo tempo. Não basta estar em dois lugares, tem que estar ao mesmo tempo, senão é normal. Saio daqui, viajo para tal lugar, estou em dois lugares. Só que tem uma diferença de tempo entre um e outro. Mas desses dois corpos, somente um é real. Por que ele fala isso? Se a gente for pensar bem, o espírito é onde ele está. O espírito é real, né? Mas, do ponto de vista, né, do entendimento geral, o real é aquele que está materializado, aquele que não desmaterializa, enquanto que o espírito desmaterializa. O outro é simples aparência. Então, um é o corpo e o outro é o espírito materializado. Podemos dizer que o primeiro tem a vida orgânica, o corpo físico, né? E que o segundo tem a vida da alma, que é o que movimenta o corpo. Ao despertar o indivíduo, os dois corpos se reúnem e a vida da alma volta ao estado material. Não parece possível, pelo menos não conhecemos nenhum exemplo disso, e ao nosso ver, a razão demonstra que, no estado de separação, os dois corpos possam gozar simultaneamente e no mesmo grau da vida ativa e inteligente. Kardec não teve nenhuma informação disso, que os dois estavam plenamente ativos, tanto aquele corpo temporal, o temporário, né? O corpo que se materializou, e o corpo físico.
Os dois 100% ativos. Ele não tem notícias disso. Além do mais, ressaltamos do que acabamos de dizer, que o corpo real não poderia morrer enquanto o corpo aparente, o espírito materializado, se conservasse visível, porque a aproximação da morte sempre atrai o espírito para o corpo, ainda que apenas por um instante. Nem que ele vá e volte. Volta lá para o corpo e depois retorna a fazer o que estava fazendo com o espírito, mas ele cuida do corpo. É como que um instinto de preservação. Senão, essa mediunidade não teria médium, né, de bicorporidade. Se cada vez que ele se afastasse, eu ia lá alguém, e ele estava à deriva lá o corpo, e aí alguém fizesse o que quisesse, inclusive tirar a vida. Né? Percebem a lógica do que eu estou falando? Então, é importante que a gente saiba que o espírito está sempre cuidando do corpo. Qualquer ameaça ao corpo, ele retorna instantaneamente. Daí resulta igualmente que o corpo aparente não poderia ser morto, porque não é orgânico. Pode atirar nele, pode pôr fogo, pode fazer o que não, porque ele não é formado de carne e osso. Desapareceria no momento em que quisessem matá-lo, também o porte e a corpulência, ou seja, um e outro. Né? Kardec faz uma relação, ele faz uma nota, uma relação que tem na Revista Espírita. Nós podemos, na semana que vem, dar uma pincelada para falar do que se trata esse duende de Baiona, os agêneres. Agêneres é que não foram criados, né? Sobre esse laço que prende o espírito ao corpo, a alma errante, o espírito de um lado e o corpo do outro. Está tudo registrado na Revista Espírita. Então, a gente pode pegar um outro caso só para ver do que se trata, né? E aí a gente pode estudar ele, né? Tem agora, né, eu mandei para vocês esse link, né? Eu acho que todos que estão aí receberam, né? Esse link que que fala de Eurípides Barçanufo. Então, se vocês permitem, eu vou estar passando o trecho que importa, que tem a ver com a nossa, aqui com o nosso estudo, tá bom? Então, vamos lá. Prestem atenção nas narrativas, né? E ver do que Eurípides Barçanufo, que ficou registrado com testemunhos, e não foi um nem outro, não foi, assim, poucos, né? Ele fazia isso com frequência. Então, vamos lá. O apóstolo da caridade, antigo, que é uma figura complexa, mas eu colocaria em primeiro plano a caridade na pessoa de Barçanufo. A vida dele foi inteiramente doada à população, não apenas de sacramento, que sacramento ele viveu, mas vinham pessoas do Brasil inteiro para consultá-lo, receber os benefícios da sua extrema bondade e da sua mediunidade. Porque, como médium, ele, de desdobramento, ele foi o mais importante na história da mediunidade do Brasil. Os alunos dele contavam, os ex-alunos, que I think first and foremost we have to concede that we're dealing with De repente entrava numa sonolência, né? Passado alguns minutos, ele retornava às atividades, ficava vestido lá em lugar tal, porque fulano assistia a um parto, e depois eles iam e comprovavam que realmente aquilo aconteceu. Que ele esteve lá naquele lugar, atendeu alguém, e, no entanto, os alunos continuavam ouvindo pela vida, sonolência na sala de aula. Numa desses momentos culminantes no colégio, durante a aula, ele voltou do transe e disse para os alunos: acabei de realizar um parto difícil.
E o marido está o marido dessa senhora que deu à luz a um menino. O marido vem vindo aqui para o colégio para me chamar, para que eu faça o parto. Mas eu já fiz. Ele vem vindo a cavalo, está subindo as escadas, apeou o cavalo, está subindo o degrau, vai bater na porta, vocês se levantem. Bom, desculpa, eu realmente cometi um erro aqui, não tá passando aqui o vídeo, mas eu prometo que vou passar agora. Desculpa. Só faltou share aqui, né, com vocês. Só esse pouquinho, mas vai dar tempo. Ele foi o mais importante na história da mediunidade do Brasil. Os alunos dele contavam, os ex-alunos, que ele estava na sala de aula, de repente ele estava numa sonolência, né? Passado alguns minutos, ele retornava às atividades, ficava vestido lá em lugar tal, com ele fulano, assistia um parto, e depois eles iam comprovar o que realmente tinha acontecido. Que ele esteve lá naquele lugar, atendeu alguém, e, no entanto, os alunos continuavam ouvindo ele ali, em sonolência, na sala de aula. Numa desses momentos culminantes no colégio dele, durante a aula, ele voltou do trânsito e disse para os alunos: acabei de realizar um parto difícil. E o marido dessa senhora que deu à luz a um menino. O marido vem vindo aqui para o colégio para me chamar, para que eu faça o parto. Mas eu já fiz. Ele vem vindo a cavalo, está subindo as escadas, apeou o cavalo, está subindo o degrau, vai bater na porta, vocês se levantem, cumprimentem e seguem. Nesse exato momento, abriu a porta, entrou um marido nervoso. Por favor, professor da saúde, vem aqui a minha mulher fazer o parto dela. Porque ele fazia o parto dela, muito conhecido, né? Ele disse: já fiz o parto. Não é possível, replicou o marido, porque eu teria visto o senhor a caminho. O caminho é só. Não, mas eu já fiz o parto, nasceu dela o menino, nós parabéns. O marido não acreditou, ele pegou o marido no passeio dele, mas se levou até a sua casa. Essa moça, homem acessível, generoso, acompanhou o marido e a esposa, com o bebê no colo, todo dia passava um filho da mãe, ele disse: professor Marcelo, não precisava ter voltado, eu estou passando muito bem com isso. Quer dizer, eu estou citando um caso de dezenas e dezenas e dezenas de casos em que o Marcelo fraturou como médium carteiro. Porque quem faz o parto, o espírito era o doutor Percebe Mendes, um espírito conhecido no Brasil. A cidade de Sacané e o médium de espírita ficaram famosos. Que coisa, né? Que mediunidade fantástica essa de Eurípides Barçanufo. Oi, Fernanda, pode falar. Boa noite a todos. Uma dúvida, então, que me ficou aí nesse capítulo, porque lendo eu tinha entendido que seria semelhante àqueles capítulos que a gente estudou anteriormente, no sonambulismo, catalepsia, mas nesse caso, então, ele pode estar fisicamente, entre aspas, mesmo que desprendido do corpo, e outra pessoa pode ver ele, né? Eu não sei se eu estou conseguindo explicar direito. Quer dizer, no caso do Barçanufo, ele foi em espírito ajudar no parto.
E a outra pessoa o viu como se ele estivesse lá, mas não era ele. E o corpo estava talvez adormecido em outro lugar. Então, toda vez que isso acontece, o espírito ele é materializado ou não necessariamente? Só foi o caso dele. Como a gente estava explicando, Fernanda, dependendo do nível do espírito, assim, da evolução dele, evolução espiritual, ele pode ter diferentes, como é que eu diria assim, estado de tangibilidade ou de materialização, desde uma fumaça até realmente estar totalmente materializado a ponto de ser confundido. Tanto que a esposa desse senhor, ela viu ele de novo, mas o senhor de novo aqui? Não precisava, eu estou bem, tanto eu quanto o bebê. Acho que é uma diferença grande que precisa ser dita entre desdobramento e bicorporiedade. Então... É isso que eu fiquei meio que na dúvida. Então, é isso mesmo. Exatamente isso. Então, até teve essa pergunta na semana passada sobre a diferença entre desdobramento e materialização, desdobramento e essa, né, a bicorporidade. Então, o que acontece é que, bom, primeiro, o desdobramento foi, alguns tradutores usaram essa palavra e acabou sendo incorporado pelos espíritas, né? Porque Kardec nunca citou desdobramento, né? Então, quando ele fala de desdobrar, quando a gente procura desdobrar na obra de Kardec, é assim, é como consequência, e não como se dividir em dois corpos, ou duas mentes, ou duas capacidades. Aí, né? Bom, então, é isso mesmo, Fernanda. Ele se materializa. Então, a diferença entre você ir até um lugar e ver o que está acontecendo, sem se apresentar, invisível, né? Ou então ser uma aparição para alguém só, para alguma pessoa, né? Esse pode ser um processo mental. Já a bicorporidade, que é derivada da materialização, todo mundo vê. Então, a mãe viu, quem estivesse acompanhando ali viu, o bebê ele pegou nos braços e entregou para a mãe, né? Então, que também, entre aspas, teria visto ele, né? O parteiro, né, no caso. Então, a materialização é isso mesmo, essa bicorporidade, ele se materializa. Já o que a gente estava estudando são outras coisas. Então, nós estamos justamente nos efeitos visuais. Então, é mediunidade de efeitos visuais, coisa que a gente pode ver, né? Que pode perceber, ainda que seja somente a gente, é só a nossa mente, mas normalmente associado aos nossos olhos, nós estamos vendo. E no caso de Eurípides Barçanufo, no caso de Santo Antônio de Pádua, Santo Afonso de Liguori, era assim, a mesma situação, eles se apresentaram fisicamente, por isso eram chamados de homens duplos, ou pelo menos nessa situação, eles foram chamados de homens duplos. Os casos de Eurípides Barçanufo, tem livros que contam. Esse Rizzini aí, ele é um biógrafo de Eurípides Barçanufo, ele sabe muito sobre ele, escreveu muito sobre ele, mas tem outros autores, as pesquisas sobre ele. Ele foi realmente um médium muito completo, bastante completo. E uma das coisas que chamaram a atenção, porque ele era médium de cura. Isso pouca gente, né? Não é que pouca gente, o valor deram mais ênfase às aparições, porque as aparições é o que causa mais impacto, essas materializações. Ele está num lugar e se apresenta em outro. Então, imagine o número de testemunhas ali, os alunos vendo ele ali, e todos já sabiam. Quando ele entrava naquele transe, que era o estado de quase morte lá que o Santo Afonso falou, né? Então, ele entrava no transe mediúnico e ia embora. E aí depois a capacidade dele mediúnica era tanta que ele estava vendo
o marido chegar, que para o marido era o futuro pai, né? Era o pai daquela criança, que não tinha nascido para ele ainda, mas já tinha nascido, porque ele fez o parto. Então ele viu, sem sair da sala, ele falou, olha, está vindo aqui, eu fiz um parto, foi difícil, descreveu para os alunos, porque era parte do estudo. Ele falava do espiritismo, ele falava com os alunos sobre isso. Então, falou, está subindo as escadas, vai bater na porta, todos se levantem, cumprimentem ele, se sentem, né? E aí ele, como ele era muito cordato, muito gentil, o marido falou, não, vem comigo, que eu não acredito que a estrada era uma só. Se você fosse, eu estava vivendo, né? Se o senhor estivesse indo, eu encontraria o senhor. Mas o processo não foi esse. Ele se transportou para lá, se materializou, fez o parto enquanto ele estava a caminho. E aí voltou, e aí ocorreu essa conversa aí. Quando ele voltou para casa do marido, deixou a aula, deixou tudo lá e foi, a mãe falou, não precisava ter vindo, eu estou bem. Né? Ficou claro? Isso. Deixa eu só um pouquinho, Suelen. Ficou sim. Obrigada. Então, se caso você perdeu uma outra aula, né, outro estudo que a gente teve, você vai ver outros de efeitos visuais, tá bom? Sim, tá. Pois não, Suelen? Entrando nessa pergunta, né, da Fernanda, eu estou aqui pensando em uma outra situação, só para tirar uma dúvida. Na bicorporidade, né, que a gente está estudando agora. Aí, a Eurípides Barçanufo, né, ele aparece em outro ambiente e ajuda em um parto. Pensando que ele ajuda em um parto de uma forma física. A pergunta é, para que todos do ambiente possam ver ele ou qualquer outro nesse sentido, ou neste estado de bicorporidade, né, precisa estar materializado, ou seja, precisa ser tangível. Do contrário, as pessoas que podem ver um espírito encarnado fazer isso é só aqueles que são médios videntes ostensivos? Não. Quando se trata da bicorporeidade, nós estamos falando de materialização. E o nome, como já mostra, materialização é material, é visível, é sensível, é palpável, é tangível. Então, todos estão vendo. Então, nós temos que lembrar que existem dois tipos de fenômenos. Um de efeito físico, ou efeitos físicos, e outro de efeitos intelectuais. O de efeitos intelectuais, aí sim precisa ser evidente. Só ele vê, só ele escuta, só ele sente, né? O médium, ou os médiums que estão junto aí na mesma situação. Já o de materialização, tanto os médiums quanto os não médiums, entre aspas, não médium, né? Porque a gente sabe que todo mundo mas essa é outra história. Mas aqueles que não têm a capacidade mediúnica tão aflorada, tão intensificada, eles também veem. Então, todo mundo vê. Então, o efeito visual gerado pela materialização, todo mundo vê. Desde que não esteja escondido, né? Escondido. Tá, então eu acho que eu me confundi num ponto, porque eu entendi que nem sempre o espírito se materializa, porque depende da evolução moral dele, correto? Ou sempre a bicorporidade, sempre, sem exceção, vai ser uma materialização? Porque eu entendi na nota do santo que ele tinha falado que nem sempre, ou eu entendi errado, né? Por isso que eu estou perguntando. Ficou essa dúvida, que nem sempre na bicorporidade ele se materializa, entendeu? Não, o que ele fala é que nem sempre, vamos ver se eu não estou vendo uma outra parte que está na minha mente aqui, né, do que a gente estudou. Nem sempre, que é muito raro, quando o espírito ele está ativo tanto no corpo físico quanto no espírito que se materializou. Você viu que tanto no estudo quanto nesse vídeo que a gente assistiu, e se quiserem ver mais a respeito dele, é muito interessante, tá?
tanto num quanto o outro, ele fala que ele entra num estado de torpor, um estado de sonolência. Ele não é ativo nos dois. Por isso que o Espírito fala, nem sempre, isso é raro. Mas uma vez que ele tem a bicorporeidade como sendo uma faculdade mediúnica, ele se apresenta sim. E ele tem que, para isso, ter um nível evolutivo. Então, os exemplos que a gente tem, na maioria, não conheço outros, né? Na maioria, são espíritos elevados. Eurípides Barçanufo era um espírito elevado. Santo Antônio de Pádua, antes de ser santo, né, quando ele estava encarnado, quando era só Antônio, também elevado. Afonso, que não era santo ainda, era um clérigo, né, somente, ele também era elevado. Tanto que ele foi chamado e foi permitido que ele tivesse numa reunião de Allan Kardec, né, do grupo de Allan Kardec, e ele foi invocado, atendeu e explicou o que aconteceu, a maneira dele, para o entendimento daquele pessoal naquela época, né? Agora, puxa vida, então Kardec chamava todo mundo. Deve ter um monte de espírito que ele chamou, invocou e não veio, porque não é assim também. Tem que ter a permissão, tem que ter uma série de... A gente já falou sobre isso aí, né? Então não tem até aquela história do telefone que toca de lá para cá e tal, mas evocou, vem. A Ivone Pereira, ela defende nos livros dela que qualquer espírito pode ser invocado e que aparece, que atende o chamado. Eu já fico, eu não seria atendido por tudo que era espírito, não. Ainda mais evoluído, né? Muito mais do que eu. Ele certamente que não atenderia. Mas Kardec teve esse privilégio, não, mas essa concessão, né? Porque fazia parte do estudo. Suelen, acho que eu viajei aí, acabei, não sei se eu respondi a sua pergunta. Eu acho que tem um item lá que eu devo ter me confundido na hora que tá. Depois eu vou... Aparentemente a Sueli vai se materializar em algum lugar. Tá nele. Mas eu só digo corporidade porque o próprio nome já diz, né? Para que você veja uma tela, tem que estar tangível. É isso mesmo. Depois eu só volto para reler novamente. Obrigada. Temos uns minutinhos ainda. Vamos aproveitar eles. Se alguém tiver qualquer dúvida, qualquer comentário. Mas é um assunto muito interessante esse. E agora vocês imaginem alguém que vocês saibam que está num lugar, digamos, todos nós estamos aqui nos Estados Unidos, ou quem estiver no Brasil pensa o contrário, e de repente, né, aquele que sabe que está no outro país, assim, vem conversar com a gente, falando, o que você está fazendo? Como é que você está aqui? Acabei de falar com você pela live aí, né? Tivemos uma reunião no Zoom e estamos aqui conversando. Então, isso deixa de ser fantástico, né? Maravilhoso, milagre, e passa a ser algo perfeitamente explicável, de acordo com as normas, com as leis da natureza do mundo espiritual. Mas é mediunidade, tá? Isso aí. Não é que... Inclusive, ele cedia aquele corpo espiritual que se materializou, no caso de Eurípides Barçanufo, para que Bezerra de Menezes, Dr. Bezerra de Menezes, fizesse a cura, o parto, o que tivesse que fazer em termos médicos. Hoje, nós temos registros, tem pessoas que são curadas, né, por médicos espirituais, que se utilizam do material fluídico do médium, que é o ectoplasma, e se transporta, vai para outro lugar, usa o material para fazer curas à distância, inclusive. Isso está registrado. É muito maravilhoso para o nosso gosto, não? Eu acho que é muito lógico. É muito racional.
Mas quem a gente consegue entender bem, o médium entende bem, né? Vocês ouvem a Verinha? Ouvimos. Muito baixinho, muito baixinho. Sim. A gente consegue entender o médium, ele no trabalho, quando ele tem experiência no trabalho mediúnico, ele consegue entender perfeitamente isso. O que é o desdobramento, o que é a bicorporeidade, né, e a materialização do espírito que tem a capacidade de bicorporeidade, né? Bicorporeidade. Então, para o médium que trabalha, é mais fácil esse entendimento, sabe? Mas ele é muito lógico, isso aí, né? Pelas leis que a gente já estudou, por tudo que a gente já viu no Livro dos Espíritos, né? É possível a gente fazer aí um retrocesso um pouco, né? E compreender bem isso aí. Quem for assistir esse vídeo, que a gente pegou só esse pedacinho, só para ilustrar, tem pessoas simples falando, inclusive da família dele, tudo. E um dos termos que um deles usa é bicorporação, tá? Então, dá um descontinho, né? Porque ele quis falar bicorporeidade, mas ele falou outra coisa. Mas ele estava querendo explicar exatamente isso. Eu posso fazer um comentário? Claro que sim. Eu acho que a gente também tem que lembrar que apesar de a gente estar aqui estudando, e é válido a gente estudar, né? Existe uma limitação ainda nossa na compreensão desses fenômenos, porque a gente não sabe os detalhes, né? Por exemplo, como que o Eurípides Barçanufo ficou literalmente, né? Materializado ali, né? Qual foi a sensação daquela senhora que estava recebendo o tratamento dele ao entrar em contato com ele? Todos esses pequenos detalhes, né, que a gente tenta suprir, né, tentar entender, a gente não tem o conhecimento, não digo um conhecimento perceptível, mas um conhecimento mais detalhado, né, do processo, do mecanismo, né? A gente não sabe nem que matéria que a gente está falando, a gente não sabe matéria no sentido, né, quais partículas que estão ali envolvidas, etc., né? Ainda certas partes do espiritismo, apesar de, por isso que também o nome é ciência espírita, né? É um ato ainda de humildade, a gente saber que certas coisas a gente não vai conseguir mesmo compreender, né? Eu acho que também tem pelo menos é nesse sentido que eu também leio muito, né? Porque você vai acabando fazendo questionamentos muito, muito precisos, né? E às vezes o que a gente questiona não tem uma resposta, né? Dentro, né, da nossa compreensão. A gente não tem a compreensão nem linguística e nem científica mesmo, né, para determinar os pormenores de tudo isso. É isso que você fala, é muito importante, porque demonstra que há uma necessidade de que as coisas venham na hora certa. Talvez não seja a hora certa agora da gente entender tudo isso, entender exatamente isso, por falta de capacidade, né? E por falta do conhecimento disponível, mas que certamente no futuro nós vamos ter. Só que você tem toda a razão, eu vejo dessa maneira. E essa humildade nós temos que levar a sério, sabe? Essa humildade de não saber tudo, de não poder ter resposta para tudo. Eu me baseio no que eu aprendi de Kardec, das obras auxiliares, né? Que vieram depois, que complementam, não é que complementam, dá uma extensão maior na compreensão. Então, mas tanto quanto qualquer um daqui que está nesse grupo, eu tenho 1000 perguntas que ainda não foram respondidas. Por quê? E olha que aí eu faço o quê? Tento concluir. Mas baseado no conhecimento anterior.
e tento ser o mais lógico possível, para que eu não seja pego no contrapé, no meu próprio, né, na minha própria avaliação. Eu acho que também um ponto importante, talvez para a gente compreender melhor também, não é como, né, mas por que a gente está estudando isso? Né? Porque é possível. Né? E é um efeito que não é um efeito que você vê com facilidade em qualquer lugar, né? São espíritos extremamente moralmente, né? Eu quero dizer, evoluídos que conseguem fazer isso, mas eles estão aí fazendo isso. Eu acho que é importante a gente lembrar que não é porque a gente não conhece uma pessoa ou um espírito encarnado super evoluído que esteja fazendo isso, como Eurípides Barçanufo, desculpa, e esqueci o outro agora que você falou de Pádua, esqueci o nome dele. E não é porque a gente não está conhecendo eles de nome agora, ou que a gente não conheça um próximo de nós, que esse efeito não esteja mais não ocorra mais, ele ocorre, né? Só que esses espíritos, eles estão no anonimato, né? E é por isso que às vezes ocorre sem a gente perceber, né? Mas está ocorrendo, ocorre. A gente estuda porque a gente sabe que ocorre. Acho que esse é o ponto principal também, né? Exato. Muito bem, o nosso Cuco Dedo Duro já, né, se manifestou. Alguém gostaria de fazer a prece de encerramento? Dizer algumas palavras? Não precisa ser nada bem elaborado, um agradecimento, né? Lembrando que nós somos tão atendidos, né, tão assistidos pela espiritualidade, porque essa que trabalha para Jesus. Algumas palavras e para encerramento. Aproveitando que estamos em poucas pessoas, tudo bem que daqui a um tempo vão ter milhares de pessoas que vão dar o like, né, e tudo. Eu vou fazer iguais, então. Tá bom? Oi, Góis, estão me ouvindo? Claro que sim, pode ir, por favor, Edson. Tá bom, viu? Mas é assim, nós estamos, segundo a espiritualidade, nós estamos cheios de espírito em volta aqui. Só precisamos ter um pouco mais ser um pouco mais elevado para enxergar tudo, né? Eu, principalmente, não enxergo, né? Mas o estudo acaba nos transformando nessa realidade. Bom, vamos agradecer a Deus, né? Ao nosso Senhor Jesus, por nós estarmos aqui acompanhados da espiritualidade à nossa volta, nesse aconchego, nessa situação, no estudo de hoje, que no meu caso, para mim, foi muito importante, porque eu não conhecia, né? Essa parte mediúnica da visão, né? Achei muito interessante. E agradecer a todo o grupo, nós, aqueles que precisam da compreensão, aqueles espíritos que estão partindo, que precisam ser acompanhados. Agradecemos ao Pai por estarmos aqui aprendendo mais um pouquinho, entendendo um pouco mais sobre a espiritualidade e que tenhamos compaixão, compreensão para entender e compreender e ser humilde em saber respeitar as palavras, né, o conceito das coisas. Obrigado, Senhor, em agradecimento a todos nós por estarmos aqui aprendendo mais uma vez. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, Boa pessoal. noite a todos. Obrigado, tchau. Tchau, gente. Boa noite Obrigada. a todos. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite.